Abra sua Bíblia comigo, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 14, até o capítulo 11, verso 1. 1 Coríntios 10, 14 até o 11, verso 1. A palavra de Deus diz assim: Portanto, meus amados, fujam da idolatria. Falo como a pessoas sábias. Julguem vocês mesmos o que digo. Não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerem o Israel segundo a carne. Não é verdade que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? O que quero dizer com isto? Que o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não. Digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com demônios. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos ciúmes no Senhor? Somos, por acaso, mais fortes do que Ele? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o do seu próximo. Comam de tudo que se vende no mercado, sem questionamento algum, por algum motivo de consciência. Porque do Senhor é a terra e sua plenitude. Se alguém que não é crente convidá-lo para comer, e vocês quiserem ir, comam de tudo que for posto diante de vocês, sem questionamento algum por motivo de consciência. Porém, se alguém disser a vocês, isso é coisa sacrificada a ídolo, não comam, por causa daquele que deu a informação e por motivo de consciência. Consciência, digo, não a sua propriamente, mas a do outro. Pois, por que a minha liberdade deve ser julgada pela consciência de outra pessoa? Se eu participo com gratidão, por que sou criticado por causa daquilo por que dou graças? Portanto, se vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Assim como também procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Nós estamos em duas séries de mensagens simultâneas aqui na Igreja da Trindade. A primeira delas tem o título A Igreja que Queremos Ser. E ao longo das pregações, o pastor Tiago e o pastor Franklin têm falado sobre algumas marcas de uma igreja saudável que nós queremos, em alguma medida, vivenciar aqui na nossa igreja local. Nós já ouvimos sobre pregação expositiva,
sobre teologia bíblica, sobre generosidade, conversão e ainda outras marcas serão abordadas nas próximas pregações dessa série. Mas há uma segunda série de mensagens que nós temos ouvido também, cujo título é Divergente, uma igreja desafiada pela cultura, aonde nós temos feito uma série de pregações expositivas na carta que nós acabamos de ler do apóstolo Paulo aos Coríntios. Hoje nós voltaremos a considerar essa segunda série de mensagens e você pode relembrar as mensagens anteriores acessando o nosso aplicativo, por meio da Apple Store, da Play Store e também pela página do YouTube, para que você relembre todos os tópicos que nós temos pregado até aqui. O título da pregação de hoje é A Glória de Deus na Imitação de Cristo. E para a gente pensar um pouco nesse tema, eu gostaria aqui de recordar com vocês algumas das coisas que nós já temos ensinado e temos visto a partir da carta de Paulo aos Coríntios. Os versos que nós acabamos de ler fazem parte de uma grande sessão argumentativa do apóstolo Paulo, que começa lá no capítulo 8, verso 1, e se estende até o capítulo 11, verso 1. Essa passagem, na verdade, ela é uma unidade que ela é controlada por alguns temas. O tema principal tratado aqui pelo apóstolo Paulo, nós já lemos quando nós consideramos o capítulo 8, que diz assim: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos. Considerando esse tema principal, nós já ouvimos 4 pregações desse mesmo contexto. Na primeira pregação, o pastor Tiago trabalhou com vocês as ideias acerca da liberdade cristã e como essa liberdade ela é ensinada na palavra de Deus e quais os limites que são impostos por meio do evangelho a ela. Na segunda pregação, nós vimos como o apóstolo Paulo explica essa liberdade cristã através de um exemplo hipotético relacionado ao direito dos apóstolos de receberem sustento das igrejas locais, as quais eles plantavam e pregavam. Na terceira mensagem desse mesmo texto, nós vimos não apenas Paulo argumentando a partir de um exemplo, mas também demonstrando como na vida prática dele, ele vive aquela doutrina que ele havia ensinado. Nós descobrimos que aquele ensino a respeito da liberdade cristã tem a ver com o estilo de vida do apóstolo Paulo e não apenas com a sua doutrina. E na última pregação, nós vimos como o uso equivocado da liberdade cristã pode levar alguém a cair em tentação. E o que nós temos aprendido até agora, até quando nós chegamos no texto que nós lemos hoje pela manhã, é que toda a liberdade do cristão, ela está fundamentada no amor. O que isso significa na prática para nós? Que se um direito que é assegurado pela minha fé prejudica o testemunho cristão, e não apenas o testemunho, mas também causa algum tipo de mal ao meu próximo, então eu devo abrir mão desse direito por amor ao meu próximo. Em outras palavras, por amor ao próximo e para a glória de Deus, eu devo rejeitar até mesmo os direitos legítimos que são assegurados por Deus na sua Escritura Sagrada. O apóstolo Paulo aqui, ele começa o seu argumento a partir da questão relacionada às carnes sacrificadas aos ídolos no mercado e nos templos pagãos lá da cidade grega de Corinto. E existia uma pergunta que estava o tempo todo na mente daqueles cristãos que viviam naquela cidade: nós podemos ou não comer carne sacrificada aos ídolos? E essa era uma tensão
constantemente presente na vida daquela igreja. Em seguida, o apóstolo Paulo explica que esse ensino acerca da liberdade cristã não estava restrito aos seus ouvintes, mas também se aplicava aos próprios apóstolos. Por isso, dentro do mesmo argumento, Paulo fala sobre o direito dos apóstolos receberem sustento financeiro das igrejas locais e quais os critérios para que isso acontecesse. Se, de um lado, todos os cristãos devem usar a sua liberdade considerando os limites impostos pelo amor ao próximo, de outro, os apóstolos devem usufruir dos seus direitos ou abdicar deles, de forma a não trazer obstáculo algum à pregação do Evangelho. E é por isso que, num contexto bem específico, o apóstolo Paulo abre mão do seu sustento financeiro, que seria dado pela igreja de Corinto, para que o Evangelho não fosse maculado. E nós vimos que a glória, a satisfação de Paulo foi pregar o Evangelho da graça, de graça. E agora, na seção que se estende do verso 14 do capítulo 10 até o verso 1 do capítulo 11, nós temos a conclusão do argumento de Paulo até aqui. E a ideia principal que nós podemos tirar desse trecho que nós lemos hoje pela manhã é que os cristãos precisam ter como alvo a imitação de Cristo e a glória de Deus em tudo o que fazem. E a pergunta que você deve fazer, mas como nós vivemos dessa forma? E o apóstolo Paulo lista aqui para nós 4 atitudes que nos ajudam a entender como nós imitamos a Cristo e vivemos para a glória de Deus na nossa experiência de fé. A primeira atitude está nos versos 14 a 22. Fugir da idolatria. Verso 14, acompanhe comigo, diz assim: portanto, meus amados, fujam da idolatria. Lembre que aqui esse texto ele não está isolado. Ele começa com uma palavra que nos dá a entender que essa argumentação ela já está sendo tecida nos textos que antecedem aqui o texto que nós estamos considerando. E a pergunta que nós temos que fazer aqui nessa manhã, o que Paulo quer nos ensinar a respeito da idolatria? O que é idolatria nesse contexto específico em que Paulo escreve a uma igreja tão necessitada de orientação? Numa leitura muito rápida, você percebe que idolatria aqui não tem a ver com aquele ato explícito de alguém chegar num templo pagão e adorar se prostrando diante de uma imagem ou diante de um ídolo que não fosse o Deus de Israel. A idolatria que nós pensamos quando nós olhamos lá para o Antigo Testamento, normalmente nos remete a essa imagem de alguém que vai adorar um falso ídolo. Mas a ideia que está por trás aqui de idolatria nesse texto, ela é muito mais profunda do que a mera expressão de alguém indo até um templo pagão para adorar um ídolo. Nesse caso, a idolatria ela tem a ver com prejudicar o testemunho cristão por meio de práticas sociais externas, mas que indicam algum tipo de predisposição do coração daquele que faz isso. Se você lembra aqui do contexto de 1 Coríntios, aqueles crentes, eles iam até os templos pagãos, não para adorar se prostrando, mas para fazer as suas transações comerciais, para poder se alimentar das carnes que foram sacrificadas aos ídolos. E dentro desse contexto que envolve o dia a dia ali daquela cidade pagã, eles ficam em dúvida de como deve ser o proceder de um cristão diante dessa situação. O ídolo, aqui nesse caso, ou a idolatria, ela tem a ver com o uso da liberdade cristã, que o apóstolo Paulo já está ensinando durante essa carta, de maneira
equivocada, de uma maneira impensada, de uma maneira que compromete não apenas a pessoa que está fazendo aquele ato, mas também aquele que de alguma forma está sendo atingido por isso. Lembra que o apóstolo Paulo, ele menciona que a carne em si, ela não é impura, todas as coisas foram criadas boas por Deus, mas há algumas circunstâncias em que o uso daquela carne que foi sacrificada aos ídolos poderia denotar uma disposição que aquelas pessoas tinham dentro do seu próprio coração e que fazia com que outros caíssem em pecado por causa daquela atitude. E nós sabemos que a idolatria dentro da palavra de Deus, ela muitas vezes tem essa amplitude tão grande. Se você lembra de outras passagens, como por exemplo aquela de Colossenses, sobre a mesma autoridade, a mesma autoria aí de Paulo, Paulo vai mencionar que a avareza também pode ser considerada como idolatria. O que o apóstolo Paulo quer ensinar aqui? Muitas vezes existem associações que nós fazemos com base nos desejos que nós temos que podem caracterizar aquilo que a Bíblia chama de idolatria. Pense naquilo que você faz profissionalmente, nas relações que você tem afetivas, a maneira como você faz essas coisas, ou os critérios pelos quais você usa para interagir com essas esferas da sua vida, indicam muitas vezes desejos que você já tem no coração. Seja o amor ao dinheiro, seja por alimentação, seja por associação para ganhar algum benefício profissional, tudo isso é levado em conta quando a palavra de Deus nos ensina a respeito da idolatria. Muitas vezes, a idolatria e a imoralidade, elas se escondem em práticas sociais que são aceitas, inclusive pelos cristãos. Se naquela época a questão principal tinha a ver com as carnes sacrificadas com os ídolos, hoje também muitas associações que nós fazemos também podem nos conduzir a uma vida não de glória a Deus, não uma vida que respeita o mandamento de Deus, não uma vida que revela o evangelho em nós, mas uma vida idolátrica. É por isso que um dos grandes reformadores, João Calvino, dizia que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E mesmo aqueles que são cristãos podem cometer o pecado da idolatria se não prestarem atenção nos critérios que utilizam para vivenciar tudo aquilo que as suas experiências se apresentam diante de vocês. E é importante perceber aqui o tom pastoral do apóstolo Paulo. Ainda que Paulo ordene, ainda que seja um imperativo, que todo cristão deve fugir da idolatria, veja que ele trata aqueles irmãos de uma maneira muito carinhosa. Ele diz, meus amados, ou em outras traduções, meus queridos amigos. É a intenção do apóstolo Paulo não apenas chamar a atenção deles, não apenas exortá-los naquilo que tem sido o comportamento pecaminoso deles, mas também ajudá-los no sentido de que aquele ensinamento é como de um pai para um filho, como de alguém que zela e se preocupa pela alma deles e principalmente pelo testemunho do evangelho e da glória de Deus. De maneira parecida, se você lembra de outros trechos aqui da palavra de Deus, você vai perceber que a estrutura do imperativo aqui é utilizada de maneira parecida na própria carta aqui de 1 Coríntios. No capítulo 6, verso 18, o apóstolo diz, fujam da imoralidade sexual. Isso nos mostra como essas ordens são abrangentes e têm uma relação muito forte para o entendimento que a igreja de Corinto deveria ter acerca da aliança com Cristo. Se você é um leitor atento da palavra de Deus, você vai perceber que o apóstolo Paulo, não raras vezes, utiliza sempre as palavras que ele tece no sentido coletivo.
Ele está falando a uma igreja, ele está falando a um comportamento de um grupo específico, de uma comunidade que se diz cristã. Uma comunidade rica, que tem muitos bens materiais, uma comunidade que foi agraciada por Deus com todos os dons do Espírito, mas que mesmo assim precisa colocar novamente o Evangelho no centro para nortear algumas das suas atitudes. A carne oferecida aos ídolos não é ruim em si mesma, mas a celebração da qual ela faz parte desperta os ciúmes de Deus e obscurece o testemunho cristão. E é por isso que aqui na Igreja da Trindade nós temos enfatizado o caráter pactual da igreja cristã. O que nós queremos dizer com isso? Isso significa que nenhum cristão vive de maneira isolada. Todos os cristãos, ou aqueles que confessam a Cristo como Senhor e Salvador, na verdade são membros de um corpo. E, portanto, tudo aquilo que um cristão é e faz reverbera para o bem ou para o mal na comunidade cristã. É por isso que, ao tratar do pecado dos coríntios, Paulo está lidando não com uma questão secundária, mas com uma questão central, porque o impacto do pecado na vida deles altera ou deturpa a própria mensagem do Evangelho e, por consequência, Deus não é glorificado. O que está por trás da ordem de Paulo, portanto, é a lealdade pactual daqueles irmãos. Aí você pode pensar em várias situações da sua vida. Quando você se torna membro de uma igreja local, a sua responsabilidade ela é muito grande. A responsabilidade que você tem como membro de uma igreja local não toca apenas a esfera da sua individualidade, aquilo que você faz diante de Deus e aquilo que só você tem consciência do que pensa e do que faz. Na verdade, no momento em que você é abençoado por Deus, em qualquer esfera da sua vida, a sua comunidade, a comunidade cristã com a qual você pactua, também é abençoada por isso. Da mesma forma, todas as vezes que você falha em alguma compreensão, que você comete algum pecado contra Deus, os resultados e as consequências não são sentidas apenas por você. A sua família sente, e não apenas a sua família sanguínea, mas a sua família espiritual, que é a igreja de Cristo. Veja que o apóstolo Paulo aqui, ele não menospreza os seus leitores. Acompanha comigo no verso 15, ele diz assim: falo como a pessoas sábias. Paulo sabe que aqueles irmãos têm capacidade para reconhecer o seu ensino. Eles podem, a partir daquilo que estão ouvindo, porque têm o Espírito Santo de Deus, utilizar o bom senso para testar como a doutrina de Paulo é verdadeira nessas questões. É como se Paulo estivesse dizendo: olha, vocês são sensatos, vocês sabem discernir as coisas, e por isso eu lhes ensino. E é muito interessante aqui nesse momento, porque para chamar a atenção a esse ponto, o apóstolo Paulo lembra da refeição pactual que todo cristão experimenta no momento que adentra a comunidade cristã como membro, que é a ceia do Senhor. Se você acompanhar aí nos versos 16 e 17, você vai perceber que o argumento ele é muito simples. É inapropriada a participação nos banquetes idólatras para quem participa da mesa do Senhor. Partir o pão e beber do cálice são atos que identificam os cristãos com os sofrimentos de Cristo no Calvário. Lembra que nós consideramos a ceia não apenas como um memorial didático, mas como uma memória que, de fato, realmente, de maneira espiritual, identifica todo aquele que celebra a ceia com aquilo que aconteceu com Cristo na sua crucificação,
quando ele verteu o seu sangue por amor a nós e para nossa salvação. A menção aqui que Paulo faz do cálice da bênção aponta para a ação de graças que é pronunciada toda vez que a ceia é celebrada sobre os elementos que são postos diante da mesa do Senhor. Por meio do sacramento da ceia, nós temos, perceba aí nos versos 16 e 17, primeiro, comunhão do sangue de Cristo, e em segundo, comunhão do corpo de Cristo, ou seja, por meio da ceia, nós pactuamos, nós comungamos, tanto com Deus quanto uns com os outros. Paulo faz menção aí ao cálice da bênção, e é possível que ele tenha em mente o terceiro dos 4 cálices que eram usados lá na celebração da ceia judaica, que era o chamado cálice da redenção, e que era abençoado todo momento em que a ceia era celebrada. Esse cálice da redenção, ou cálice da bênção, representa o resgate obtido por meio da morte de Cristo. Lá na igreja primitiva, diferente dos nossos tempos, a união do corpo de Cristo era percebida claramente todas as vezes em que aquela comunidade partia um único pedaço de pão. Esse costume de partir o pão, um único pedaço de pão, ele continuou sendo mantido na igreja primitiva, e é possível ver relatos até os 3 séculos seguintes, depois da era apostólica, de como isso, de fato, dramatizava todo o evangelho e nos mostrava a importância da unidade de comunhão no corpo de Cristo. O evangelho é, portanto, dramatizado naquilo que nós chamamos de Eucaristia. E a ceia, nesse sentido, é a celebração da vitória de Cristo contra todo o poder demoníaco que era celebrado nos banquetes pagãos. É por isso que não faz sentido para a mentalidade do apóstolo Paulo que um cristão participe da mesa do Senhor e também participe da mesa dos demônios. Na verdade, todo cristão genuíno deveria abdicar dos direitos, até mesmo os direitos sociais, até mesmo os de negócios que deveriam fazer, até mesmo da sua própria alimentação, se essas atitudes caracterizassem uma deturpação do seu testemunho diante dos outros. Paulo continua aqui o seu argumento no verso 18, acompanhe comigo, explicando o seu ponto e remetendo lá aos seus leitores a uma passagem do Antigo Testamento. Considerem o Israel segundo a carne, ele diz. Se você lembra um pouquinho das prescrições lá da lei de Moisés, você vai entender que todos os participantes daquele sistema sacrificial de culto, eles deveriam se preparar adequadamente para cultuar a Deus da maneira correta. Existiam cerimônias de purificação, existiam vestes que deveriam ser usadas, tanto pelos sacerdotes quanto por aqueles que ofereciam aqueles animais nos diversos sacrifícios que eram feitos e eram prescritos na lei do Antigo Testamento. O ponto que Paulo quer mostrar aqui é que Deus santificava a todos por meio do culto sacrificial prescrito na lei. E se na antiga aliança, aquele que comia da carne sacrificada participava do altar e, portanto, era santificado por isso, quanto mais agora, na nova aliança, aquele que celebra a ceia é santificado no corpo de Cristo. Então perceba aqui que para Paulo, essa questão ela tem muito mais a ver com o culto a Deus do que necessariamente com o rito religioso. Ainda que o rito religioso ele seja parte integrante do culto, Paulo está preocupado com a disposição e a motivação que esses cristãos têm em participar da ceia, em paralelo daquilo que eles viviam nas experiências com as carnes sacrificadas a ídolos. E é interessante que Paulo sabe
que os ídolos e os sacrifícios feitos a eles não têm valor algum, como você pode acompanhar aí dos versos 19 a 21. Contudo, ele vai insistir no ponto com aqueles irmãos ao estabelecer esse contraste. A ceia do Senhor santifica, mas o banquete dos ídolos traz impurezas e desonra a Deus. É interessante que aqui Paulo fala que a participação na mesa dos demônios é algo que traz ciúmes a Deus. Deus é zeloso da sua glória, Deus é zeloso do seu povo, Deus não compartilha da sua glória com nenhum ídolo criado por mãos humanas, Deus ama a sua igreja e faz com que ela seja santificada para que no dia final todas as pessoas se apresentem sem mácula diante dele. E é por isso que, quando aqueles irmãos estão vivendo todas essas experiências em relação à sua vida na sociedade, eles precisam pensar quem os comprou e por base de quais critérios eles fazem o que fazem. Então, Paulo os ensina a fugir da idolatria. A segunda atitude que o apóstolo Paulo nos ensina aqui está dos versos 23 ao 30, buscar a edificação do próximo. Veja, se no raciocínio do apóstolo Paulo a comunidade cristã é uma comunidade pactual, não apenas a glória de Deus tem que ser preservada e o testemunho do evangelho tem que ser preservado, mas tudo isso deve ser feito com o efeito de edificar a vida dos irmãos. No verso 23, nós temos um jargão conhecido na época: todas as coisas são lícitas, alguém falaria naquela época. Em outras palavras, os coríntios podiam dizer: olha, nós temos o direito de fazer tudo. Eles consideravam o seu dever cívico e o seu direito cristão participar das celebrações da cidade. Os crentes fortes, aos quais o apóstolo Paulo havia mencionado nos primeiros capítulos dessa carta, julgavam capazes de lidar com a questão sem serem levados à idolatria. Eles usavam esse bordão: todas as coisas são lícitas. Mas Paulo novamente vai exortar aqueles irmãos, dizendo que o cuidado que eles devem ter não é apenas no sentido de algo ser legítimo, mas se aquilo que ele faz é proveitoso de alguma forma para a edificação do corpo de Cristo. Veja que aqui o apóstolo Paulo, ele é cuidadoso em não tirar a liberdade daqueles cristãos. É como se ele dissesse: sim, vocês podem todas as coisas, mas isso não significa que devem fazê-las sempre. Há contextos em que você deve se privar da sua liberdade para edificação do corpo de Cristo, por amor ao seu próximo. Então, a questão principal não é se algo é legítimo, mas se é proveitoso para a edificação do próximo. Se algo é ilegal ou não é permitido, é óbvio que não deve ser feito. Mas se é legal e é permitido, ainda assim existe a possibilidade de que não deva ser feito. Qual é o critério que deve ser utilizado, então, nessas situações? O critério que deve nortear as ações dos coríntios é a comunidade. Em nome da liberdade cristã, alguns daqueles irmãos estavam prejudicando o seu próximo. Em vez de prestar atenção em direitos individuais, aqueles irmãos deveriam promover ações que trariam o bem para os outros, tal como Cristo nos ensinou. Perceba que aí nesse contexto ele diz no verso 23: ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o do próximo, que é um ensinamento muito próximo ao de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versos 37 a 40. Sempre a dimensão do próximo, a dimensão da comunidade pactual estão presentes no ensino de Paulo. Depois de destacar esse pecado, desse egoísmo, dessa liberdade usada de maneira equivocada daqueles irmãos,
Paulo se volta para uma aplicação positiva da liberdade, como ele já tinha falado em outros momentos. Tudo que está no mercado, ele diria nos versos 24 a 30, pode ser consumido por eles. Paulo não está preocupado com a carne e ele sabe que nada do que Deus criou é impuro. E como o apóstolo Paulo sabe isso? Ele recorre a um texto que está lá no Salmo 24, onde diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude. Não há regras dietéticas para o cristão, não há alimento que o cristão não possa consumir que seja considerado impuro, porque todas as coisas criadas por Deus são boas. Mas há situações, e é esse o ponto do apóstolo Paulo, nas quais os cristãos devem se privar dessa liberdade. Perceba que agora a preocupação do apóstolo Paulo já não é mais com aquele que ele chamou anteriormente de fraco na fé, mas agora a preocupação dele se volta para o descrente. Acompanhe comigo aí nesse trecho, quando ele diz: se alguém que não é crente convidá-lo para comer. O público pode ser diferente, mas o princípio é o mesmo. Se o descrente destacar na conversa que vai ter com o crente a origem daquela carne, e é isso que está escrito aí, isto é coisa sacrificada a ídolo, então o consumo desse alimento torna-se uma barreira ao testemunho cristão. Mesmo o crente sabendo que o alimento em si não é impuro, ele deve abster-se por causa da consciência do descrente. Paulo aplica aqui uma sabedoria bíblica muito profunda ao lidar com essas questões e que nos ajudam até em situações corriqueiras relacionadas a outras coisas, e não somente as carnes sacrificadas a ídolos. Algumas objeções poderiam ser levantadas por aqueles irmãos. Poxa, mas por que eu devo ser julgado pelo descrente? Se eu estou comendo alguma coisa e estou dando graças a Deus, por que eu devo ser julgado? Alguns diriam. Mas Paulo aqui lembra uma lição muito importante, em que a própria liberdade cristã e a graça de Deus jamais podem ser utilizadas como justificativas para comportamentos pecaminosos. Aliás, é esse tipo de pecado que muitas vezes nós vemos em cristãos jovens que se aproximam da fé reformada. Como tudo é graça, como há uma ênfase na graça soberana de Deus, na salvação e em todos os aspectos que toca a vida humana, então muitos desses crentes novos acabam extrapolando nos seus comportamentos ou nas suas associações, usando como justificativa a própria graça de Deus. E é exatamente isso que Paulo está combatendo aqui, negativo. A liberdade que vocês têm em Cristo e a graça de Deus não podem ser utilizadas para justificar o comportamento de vocês. Na verdade, é justamente por causa da graça de Deus que vocês devem ter compaixão daquele que está tendo a sua consciência ferida por causa da sua ação. Então, Paulo fala para fugir da idolatria. Paulo também quer que aqueles irmãos pensem na edificação uns dos outros, para que ninguém sirva de pedra de tropeço a alguém. Mas há uma terceira atitude que o apóstolo Paulo nos ensina a partir do verso 31 até o verso 33. Paulo nos informa que todo cristão deve viver para a glória de Deus. O argumento do apóstolo Paulo aqui está chegando ao seu ápice. Na mente do apóstolo, tudo o que foi discutido até agora tem a ver com uma única coisa, um tema que é presente em toda revelação da Escritura, a saber, a glória de Deus. Olha como é impressionante isso, olha como a Bíblia fala a respeito da glória de Deus. A Bíblia nos ensina que Deus nos criou para a sua glória. Deus chamou Israel para a sua glória. Deus resgatou Israel do Egito para a sua glória.
Deus venceu o Faraó no Mar Vermelho para manifestar a sua glória. Deus manteve Israel no deserto para a glória do seu nome. Deus não desamparou o seu povo para a glória do seu nome. Deus salvou Jerusalém de ataques para a glória do seu nome. Jesus viveu para a glória do seu Pai. Jesus nos disse para fazer boas obras, a fim de que Deus receba a glória. Jesus advertiu que não buscar a glória de Deus torna impossível a fé. Jesus disse que ele responde à oração para que o Pai seja glorificado. Jesus suportou o sofrimento para a glória de Deus. Deus deu seu Filho para vindicar a glória da sua justiça. Deus nos perdoa de nosso pecado por amor de si mesmo. Jesus nos recebe em comunhão para a glória de Deus. O ministério do Espírito Santo é trazer glória ao Filho. Deus escolhe seu povo para a sua glória. Todos estão sob julgamento por desonrar a glória de Deus. O alvo final de Jesus para nós é que vejamos e desfrutemos da sua glória. Mesmo em ira, o alvo de Deus é fazer conhecido o poder da sua glória. O plano de Deus é encher toda a terra com o conhecimento da sua glória. Tudo o que acontece redundará na glória de Deus. Na Nova Jerusalém, a glória de Deus substitui o céu. Não é por acaso, portanto, que o apóstolo Paulo ensina que os direitos pessoais dos cristãos devem estar sujeitos aos direitos de Deus, que é o seu Criador. Se a vida inteira do cristão, até nos atos que aparentemente são insignificantes, como beber e comer, tudo significa uma vida de adoração, logo, tudo que é feito deve ser feito de forma a promover o brilho, o peso, a beleza, a verdade e a importância de Deus. Tudo, diria Paulo, é para a glória de Deus. Quer vocês comam, ou bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E quando isso acontece, muitas pessoas são beneficiadas pela graça de Deus. É por isso que a expressão glória de Deus, nesse contexto, ela também está associada à ação salvadora de Deus. Perceba que logo na sequência, o apóstolo Paulo nos ensina que as ações dos cristãos devem ser direcionadas na ênfase dos propósitos salvadores de Deus em tudo o que fazem. Então, o viver para a glória de Deus tem a ver com manifestar Deus para as outras pessoas, a fim de que elas conheçam o Evangelho de Cristo por meio da nossa proclamação e do nosso testemunho cristão. Veja que Paulo não está aqui lidando com um mero ensino moral, com algum tipo de legalismo. Na verdade, aqui está o próprio cerne do Evangelho. Aliás, em 2 Coríntios, Paulo vai dizer que todo aquele que crê em Cristo Jesus é alguém capacitado pelo próprio Deus para ver e experimentar da glória de Cristo. Quem não vê e não experimenta da glória de Cristo não pode se dizer um cristão genuíno. Fujam da idolatria, edifiquem os seus irmãos, façam tudo para a glória de Deus. E a última atitude que o apóstolo Paulo nos ensina aqui é a imitação de Cristo. Verso 1 do capítulo 11 finaliza todo o argumento do apóstolo Paulo aqui. Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Esse verso conclui a sessão anterior. E se você lembrar, o tema da imitação, ele já foi introduzido para nós lá no capítulo 4, quando o apóstolo Paulo chama aqueles irmãos a imitarem ele mesmo. E não é estranho que o mesmo apóstolo que critica aqueles irmãos por serem egoístas,
por utilizarem a sua liberdade de uma maneira equivocada, agora chame a atenção para si, de maneira que ele seja imitado nas suas ações? Parece estranho que alguém que fale a respeito de orgulho chame atenção para si mesmo. Mas, na verdade, nós entendemos que o apóstolo Paulo aqui não deseja ligar os seus seguidores, em última instância, a si mesmo. Na verdade, isso seria uma inconsistência com o teor de tudo aquilo que nós temos estudado até aqui. A palavra traduzida por imitadores significa literalmente mímicos. É desejo do apóstolo Paulo que os coríntios os imitem no amor, na devoção, no serviço e principalmente na atitude de suportar os sofrimentos por amor a Cristo. Abrir mão dos seus direitos de liberdade cristã por amor a Cristo e amor ao próximo. Perceba que aqui não há ostentação nas palavras de Paulo. Ele deseja ser imitado, a fim de que os irmãos aprendam a imitar a Cristo, que é o referencial máximo das suas vidas. O apóstolo Paulo pode ser um modelo imediato ali para eles, mas Cristo é o modelo final. Fugir da idolatria, edificar os irmãos, imitar a Cristo, viver para a glória de Deus. Essas são as atitudes que o apóstolo Paulo nos ensina nessa manhã, a partir deste trecho da palavra de Deus. Algumas aplicações aqui para nós. Comunhão e adoração andam juntas. Novamente, eu repito, a fé cristã não é uma fé que se vive isolada. Fé cristã é uma fé comunitária, uma fé pactual. Se alguém deseja obter benefícios espirituais, se alguém deseja ser ajudado no momento em que está sofrendo alguma crise, se alguém deseja compartilhar até mesmo uma bênção que recebe de outros ou do próprio Deus, isso deve ser feito no contexto da pactualidade de uma igreja local. Todos os nossos relacionamentos devem ser experimentados à luz disso. Lembre-se que Cristo tinha todos os direitos. Ele é o herdeiro do trono de Davi. Ele poderia assentar no trono de Jerusalém naquele momento. Ele é o legítimo Filho de Deus, o Filho de Deus por excelência. Nós somos adotados por Deus e nos tornamos filhos. Mas ele abriu mão dos seus direitos para servir. Não usou da sua liberdade para ferir. Em todos os passos que ele deu aqui na terra, ele viveu uma vida sem pecado, em consonância com a justiça de Deus, com os mandamentos divinos, e por isso que ele pode se tornar o Salvador das nossas almas. Cristo é aquele que cumpriu todas as profecias a respeito do Messias, mas também é aquele que cumpriu de maneira ativa todos os mandamentos da lei, aquele que se identificou conosco, aquele que assumiu o nosso pecado, aquele que ressuscitou para que nós pudéssemos ser justificados. E é Ele que nos ensina que a comunhão que nós temos com Deus e uns com os outros, na adoração e a adoração andam juntas. Lembra que na semana passada, o pastor Franklin trabalhou conosco o que de fato é uma conversão genuína. Conversão não tem a ver com exterioridades, com a maneira de você se vestir, com a maneira de você falar, ainda que ela possa, em algum nível, atingir, a partir da ética cristã, a maneira como você se veste ou a maneira como você fala. Mas a obra de conversão, tal como é nos ensinada na Escritura, é uma obra muito mais profunda do que qualquer aspecto que nós podemos observar com os olhos. Se de fato nós temos comunhão com Deus a partir de uma conversão genuína, então nós entendemos que toda a nossa vida é sagrada em todos os contextos que nós estamos. A maneira como celebramos contratos,
a maneira como nós nos associamos às pessoas, a quem nós contamos os desejos mais profundos e as alegrias mais grandes do nosso coração, tudo isso importa quando nós consideramos a verdadeira vida em comunhão. Uma segunda aplicação aqui para nós não devemos confundir o que é lícito com o que é proveitoso. Lembre que a sua liberdade cristã, ela vai até certo ponto, e esse ponto ele deve ser medido pelo amor que você tem ao seu próximo. Se algo que você faz não atinge a sua consciência, mas atinge a consciência do seu próximo, então você deve abdicar desse direito por amor a ele. Amar a Deus e amar ao próximo são as leis que resumem todo o mandamento de Deus. Uma terceira aplicação é que a vida de Cristo não deve ser separada do testemunho a respeito de Cristo. Você deve confessar a Cristo com a sua boca e crer com o coração. Se a idolatria é algo que nos atinge no nosso coração, que é o centro que controla toda a nossa vida, que envolve no mundo bíblico não apenas as nossas emoções, mas aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente faz, então quando a palavra de Deus nos ensina que nós devemos crer com o coração para sermos salvos, ela está nos ensinando que a vida do cristão e o seu testemunho estão andando lado a lado. É por isso que a sabedoria bíblica diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem todas as fontes de vida. A pergunta que você deve fazer nessa manhã é: o que ocupa espaço no seu coração? A glória de Cristo? Ou a sua glória? Ou os seus desejos? Será que não devia ser o momento de você direcionar todos os desejos, todos os seus sonhos, de acordo com o Evangelho ou debaixo da normativa e da mensagem do Evangelho? Uma última aplicação: em tudo o que fazemos, devemos sempre imitar a Cristo, a fim de promovermos a glória de Deus. Deus é mais glorificado em nós quando o nosso coração está mais satisfeito nele, para parafrasear aqui o pastor John Piper, que nós tivemos a oportunidade de ouvir durante essa semana. Vamos orar? Senhor Deus, a Tua palavra é muito mais alta do que aquilo que nós podemos receber. Se recebemos alguma coisa, na verdade, é pela intermediação do Teu Espírito, que nos capacita a entender até mesmo as coisas mais profundas. Quando nós olhamos para a nossa vida, ó Deus, e percebemos as nossas decisões, as nossas inclinações, quão difícil é viver tudo aquilo que nós ouvimos nessa manhã. Por isso que nós te suplicamos nesse momento que o Senhor nos capacite a vivermos uma vida de imitação do Teu Filho para a Tua glória. E nós não falamos, ó Deus, desses temas de maneira a dizer palavras soltas, mas entendendo o quanto isso significa na prática das nossas vidas. Talvez nós tenhamos que abdicar de tantas coisas que são desejos do nosso coração, algumas delas ilegítimas,
e outras delas que também são legítimas, mas que mesmo assim nada são quando comparadas à tua glória e ao testemunho do teu evangelho. Por isso, como filhos amados teus, nós te pedimos, nos ajude nessa manhã, para que essa mensagem não seja apenas algo que entre no nosso intelecto, mas algo que afete toda a nossa vontade, toda a nossa vida, para que a gente possa viver para a tua honra, para a tua glória, para que o teu evangelho seja visto por meio da proclamação da nossa boca, por meio das experiências das nossas vidas. Nos ajude, ó Deus, diante disso, a corrigir o nosso caminho. Se algo que temos feito ou a maneira como temos sido tem ido contrário a esse caminho, age, ó Deus, com o teu Espírito. Ajuda essa comunidade a perceberem uns nos outros a ajuda que pode vir do alto na medida em que cada um se relaciona dentro da tua comunidade pactual. Nos ajuda, ó Deus, a sermos uma igreja não apenas relevante, mas uma igreja fiel, que comunica a tua palavra, porque nós sabemos, ó Deus, que por meio da tua palavra vidas são criadas, por meio da tua palavra todas as coisas vieram à existência, por meio da tua palavra o Senhor traz salvação. Esteja, ó Deus, com os nossos familiares que ainda não te conhecem, que nós não sejamos, ó Deus, pedra de tropeço diante deles, que ao sermos perguntados a respeito da razão da nossa fé, nós possamos dizer com precisão que não há nada que nós confiamos nesse mundo, senão na cruz do teu Filho Jesus, que morreu pelos nossos pecados, que ressuscitou para a nossa justificação, que há de vir para julgar vivos e mortos naquele último dia, ó Deus. Deus, nos ajude no nosso trabalho, para que as nossas ações, dentro das nossas atribuições, sejam feitas considerando a tua glória. Se há algo que devemos perder por causa disso, que assim seja, Senhor. Nos dê esse senso do teu peso, da tua importância, do teu brilho. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus.